Alagoas, risonho e atraente, velho berço dos grandes marechais, tem o leque dos lindos coqueirais, a bandeira de um povo independente. O seu comércio foi tão efervescente no impulso dos seus canaviais. O progresso evolui cada vez mais para a grandeza e orgulho dessa gente. Tem Ponta Verde, Francês, Pajuçara, que são cartões de visita do Nordeste. Arapiraca é uma cidade que se destaca e hoje nós estamos ao vivo, né, aqui com Haroldo Marques, recebendo ele que vai contar a sua história no bloco, nos bastidores da vida de um colunista social, Jacuípe. Jacuípe é a terra natal do nosso querido Haroldo Marques. Ele agora em Arapiraca, ele vai falar como chegou até aqui, como se tornou essa pessoa tão querida, né? Uma pessoa assim tão amada no estado de Alagoas, no que ele faz, que é o colunismo social. Bom dia, Haroldo. Seja bem-vindo. Bom dia, Sérgio. Que prazer estar aqui nos Valores da Terra, na TV Liberdade, né? Essa TV que vem conquistando uma audiência muito boa, né, em toda Alagoas e além fronteiras. É um prazer estar com você. E eu quero saber, o que é que você quer saber de mim? Tudo. Como Haroldo Marques chegou em Arapiraca, como Haroldo Marques se transformou. Assim, eu sou até suspeito em falar aqui, mas eu tenho acompanhado a sua trajetória e, né, parabenizo até então pelo seu trabalho magnífico no estado de Alagoas. É né, uma pessoa que leva o socialismo, né, nas páginas dos melhores jornais, nas melhores revistas. Nós estamos trabalhando, não esquecendo, com o total apoio, né, da nossa direção, que tem o Tony Medeiros e Priscila Anacleto. Como você chegou aqui em Arapiraca? Eu cheguei nos anos 70, né? Assim, meu pai, policial, e a minha mãe doméstica, né? E ele saía, eu nasci em Jacuípe, Alagoas, mas não vivi lá. Assim que eu nasci em Água Preta, eu nasci em Jacuípe, aí meu pai já começou a destacar, que dava esse nome, né? Saí como cigano, trabalhando em cidadezinhas de Alagoas como policial. E eu sei que ele foi para a Boca da Mata, Limoeiro de Anadias. De Limoeiro de Anadias, eu fiz o jardim infantil em Limoeiro de Anadias e vim para Arapiraca com 7 anos. Aqui eu comecei a estudar na escola Costa Rego e fiz o primário lá, que foi super legal. A minha infância foi conturbada, porque assim, meus pais humildes, né? Minha mãe doméstica, não tinha nenhuma função, ela era uma dona de casa. Quantos irmãos? Hoje são 12 irmãos, morreram 2, tem 10. Mas na época, acho que tinha 6. Na época? A metade, né? Isso. E a gente ia vendo aquele movimento todo e comecei a querer ajudar meu pai. Entendeu? E a minha mãe para sobreviver, porque eu queria ter uma vida normal, de brincar com bolas, entendeu? De brincar de pipa, de ter um brinquedinho. E a nossa vida era anos 70 foi um ano muito difícil, muito difícil. Né? Difícil. Assim, a gente teve um sistema político muito conturbado, né? E aí, naquela época, eu fui vender picolé. Eu vendi picolé, eu fui carroceiro na feira de Arapiraca, eu trabalhei de garçom num barzinho para pagar meus estudos. E nessa questão do picolé tem um fato que é bem interessante. Uma vez eu saí com uma caixinha de picolé e fui, porque eu ia vender na delegacia, porque meu pai estava de plantão e ele me ajudava. Os presos compravam o picolé todo. Aí quando eu ia subindo ali perto da Carajás, aí um rapaz me parou, disse: e aí, tem picolé? Eu digo: tem muito. Eu digo: ainda tem uns 15. Aí ele: senta aí. Aí eu fiquei, né? Todo tímido. Aí ele começou. Chupou uns 6 a 8 picolés. Muito bem. Aí ele disse bem assim: olha, você me aguarde aí, que eu vou buscar o dinheiro lá em casa.
Ah, meu filho, até hoje eu espero esse rapaz voltar com picolé. Aí eu voltei chorando para casa, com prejuízo, e a minha mãe teve que pagar ao fornecedor dos picolés a gente. Aí ela disse, olha, a partir de hoje você não vai vender mais picolé. Mas eu sempre queria estar numa atividade para ajudar, né? Estudei no Costa Rego, onde a gente tinha escola técnica, Muito bem. entendeu? Eu estudava de manhã e à tarde tinha escola técnica. E foi assim um aprendizado Despertar, maravilhoso, né? porque Despertar. eu estudei educação para o lar, eu estudei até educação para o lar, agropecuária, era 4 grades. E a gente ia à tarde, era maravilhoso. Então, assim, para mim foi muito bacana, assim, tudo isso. E depois eu tive que ir o meu sonho era estudar no Colégio Bom Conselho, porque assim as pessoas estudavam em colégio particular e ia para o Quintela para se formar, né? Justamente. Aí assim, a Dona Nete, que tinha uma lanchonetezinha aqui no centro, ali perto do Banco do Brasil, foi a minha primeira patroa. Eu fui e disse, a senhora tem um emprego para me dar? Ela disse, o que é que você sabe fazer, meu filho? Tudo. Muito bem. Aí eu fui trabalhar lá de ajudante e garçom dela. E a Dona Nete, assim, no dia de segunda-feira é um rojão, viu? Aí eu estudava de dia e à noite comecei a estudar e pagando meus estudos no Bom Conselho, que eu consegui meia bolsa com o doutor Moacir. Você, pai do saudoso. E aí, entendeu? Fui crescendo. Moacir não morreu, não. É? O Moacir não morreu, não. Só Não, eu não disse não. que ele- Não, pai do saudoso, né? Ah, do Pai do saudoso Ah, sim. Rogério Teófilo, ex-prefeito. E daí eu fiz técnicas comerciais, fiz científico, estudei no Quintela, entendeu? E no Quintela a gente desenvolveu o Festival de Arte e Cultura Estudantil, onde surgiu Ari, Jorginho, Paulinho, a Banda Cio da Terra. Eu surgi e lá eu despertei para a poesia. Eu participei com a Ubiranice Cruz, da parte literária. Ela ficou em primeiro lugar, que ela já era um gênio, saudosa Ubiranice Cruz. E eu fiquei em segundo lugar porque eu tive vergonha de interpretar. Eu fiz a poesia, entendeu? E um amigo meu recitou para mim, o Rui Reis. E ela não, ela foi lá, deu recado. E outra coisa, o texto dela era maravilhoso. É maravilhoso, assim, porque quando você é artista, mesmo quando você vai para outro plano, você deixa o seu legado, que é a sua arte, e se torna imortal. Justamente, ô Haroldo, nós vamos homenagear um cidadão. Já estamos pesquisando, acompanhando, né? Um escritor, é uma pessoa maravilhosa, um grande representante da sociedade alagoana, que é o Dr. Magela. Né? Ele, posteriormente, aí lançou um livro maravilhoso, né? E, inclusive, com certeza você deve conhecer e participou também desse lançamento. Qual a amizade entre Dr. Magela e o seu pai? Qual o conhecimento deles? Eram da mesma cidade? Como assim? Não existiu amizade efetiva, né? Assim mas assim havia uma ligação porque assim. E um grande respeito, né? Um grande respeito, mas assim, também. a admiração do meu pai com o Dr. Magela era porque o Dr. Magela é de Porto Calvo, terra de Calabar. E o meu pai nasceu em Porto Calvo. Então, de vez em quando, meu pai brincando, meu pai era policial, aquele cara rústico, né? Mas assim, muito educado e tal. E ele dizia assim, o doutor Magela é cabra macho, porque é da terra de Calabar, a terra que eu nasci. Muito então, bem. assim, Porto Calvo é uma cidade que fica perto de Jacuípe e onde meu pai nasceu com a família dele, né? A história, inclusive, da liberdade, né, de Zumbi dos Palmares tem muito, né, a ver com Porto Calvo. Inclusive, pulando um pouquinho aí, nós estamos convidados, né, a TV Liberdade em si, o projeto, o programa, para o lançamento do filme Zumbi Quilombo dos Palmares, que será no dia 18
de outubro, em São Paulo, né? No Museu do Som, um dos grandes cinemas do país. E nós vamos lá, porque demos a nossa contribuição, né, tanto a TV como eu pessoalmente, e esse projeto, para que o Rei Negro, o Obá Sobá, HRH, Dr. José Mendes Ferreira, Gueleju Anilamu III, fosse agraciado nesse filme. Ele hoje é um protagonista principal dessa história. Que Um bacana, abraço para o viu? Lula de Oliveira, que é alagoano também, né? Lutou muito para fechar essa obra, mas já está tudo ok, E graças a que, Deus. e que, assim, que bacana, né, que vocês estão trabalhando e resgatando, A nossa história. registrando a história cultural, né, do rei Zumbi dos Palmares, né, Rei Negro, isso. o Rei Negro, né, isso O é bacana. Obá, ele esteve aqui no final do ano, né? E ele foi consagrado rei na Nigéria, né? Ele é um rei brasileiro que foi agraciado, né, com a bandeira do Vaticano para ser hasteada com honras no palácio dele, que fica na freguesia do Ó, e um documento, o Papa Francisco, né, reconhecendo ele como o Papa da religião dos ancestrais, da religião Ele é de fato o aqui no rei Brasil, que justamente. representa no Brasil. Um Papa do Candomblé, né, que é a religião dos ancestrais, certo? Então, por que a gente fala isso? Falando do quanto é importante esse mergulho que a gente dá com o projeto, Haroldo, em estar aqui com você contando sua história, em ter levado o rei para esse filme que vai ser lançado agora. Eu tive, né, a satisfação de Você conhecer o esteve no rei, palácio, né? você esteve. Eu estive no palácio dele, na freguesia do Ó, em São Paulo, e foi muito bacana a receptividade e conversar com ele e ele contar um pouco da história e das frustrações, né? Ele me falou que tinha uma frustração muito grande, que Alagoas não prestigiava o quanto ele merecia. E outros países, né, prestigiam, Assim, entendeu? e lá, quando eu estive lá com você, com Roberto Bahia e outros amigos, a gente foi para aquele cortejo, né, que ele faz todos os anos. Achei muito interessante. Eu me senti na história do Brasil, porque tinha aqueles carros, Charretes, né? aquelas charretes, que eu não sei se o nome é charretes, entendeu? Uma fila de cavalos puxando os reis, que tinha reis de várias etnias negras, né? E ele no meio, e a gente acompanhando num trio elétrico. Foi muito bacana. E o que eu achei mais interessante foi quando ele relatou assim a frustração dele de ser alagoano, tataraneto de Zumbi dos Palmares e não ter um reconhecimento aqui. E como vocês já fizeram esse filme, entendeu? Exatamente. E estão lançando, quer dizer, para ele é uma realização. Quer dizer, a realidade hoje já é outra, a cultura já está tendo Um avanço. um avanço, não é? Um avanço. Muito bem. Como Haroldo Marques decidiu ser colunista social, escrever as histórias maravilhosas do Estado, apresentar, né, as digníssimas famílias, tanto de Alagoas como aquelas que vêm para aqui e ficam aqui fazendo sua história. Após o Festival de Arte e Cultura Estudantil, que a gente fez no Quintela Cavalcante, né? Na Escola Quintela Cavalcante, aí eu passei a conhecer a doutora Cléia Albuquerque, né? A mãe de Edicléia, Valquíria, Vladimir, Dudu, entendeu? Todos os meus amigos, Verusca. E a gente, na pérgola da piscina da casa dela, na época, ela disse: Haroldo Marques, você tem que ingressar, já que você gosta tanto de letras, de poesia, você tem que ser um colunista numa cidade como Arapiraca.
E ela foi me dando as diretrizes, que era uma mulher inteligente e de um pensamento assim, além do seu tempo. Ela foi me dando toda a orientação e me lançou como colunista social na primeira feijoada by Herald, que ela foi uma das patrocinadoras. Muito bem. E aí eu comecei a escrever num classificado, que era uma folhinha de A4, um jornal que criaram aqui em Arapiraca, e eu comecei a participar, a partir daí, das colunas sociais dos jornais que iam surgindo. Aí depois surgiu o Sinforme, e o Sinforme já era um tabloide, e eu, além de colunista social, escrevia cultura e fui dirigir esse jornal aqui em Arapiraca. E daí por diante eu participei de todos. Jornal de Alagoas, Gazeta, vários jornais. Tony Medeiros, tem algumas perguntas, né? E, inclusive tem a ver também aí a chegada do Haroldo, a amizade do Haroldo com o Tony, com o jornalismo. Vamos, né? Vamos e venhamos ao que vai acontecer. Bom dia a todos, bom dia Haroldo, bom dia Sérgio, bom dia a todos que estão acompanhando esse bate-papo arretado do programa Valores da Nossa Terra. Eu tenho uma história muito bacana com o Haroldo, viu Sérgio? E a todos vocês que estão acompanhando, que o início da minha carreira profissional começou com a ajuda e tanto do Haroldo. Eu estava de férias, fazia primeiro ano do curso de jornalismo e, na verdade, de férias não, a UFAL estava em greve. E aí eu voltei para Arapiraca, não tinha o que fazer lá, né? Voltei para Arapiraca, em Maceió, voltei para cá, para casa dos meus pais, e passando encontrei o professor Bento. Aí o professor Bento, e tal, foi meu aluno. Eu fui aluno do professor Bento no Instituto São Luís, olha quantos anos antes, né? Aí, enquanto o professor Bento, ele só está fazendo jornalismo. Então, peraí, deixa eu lhe dar uma mãozinha aqui. Aí escreveu um bilhete, se entrega ao meu amigo Haroldo Marques, lá na Rádio Novo Nordeste. Naquela época, o Haroldo era colunista do jornal Novo Nordeste. E aí eu fui lá, entreguei o Haroldo, e aí o Haroldo olhou para mim, né, eu com 16 anos, olhou para mim, olhou para o bilhete e tal, disse, deixa comigo, está resolvido. E assim nasceu uma admiração, um carinho, um respeito enorme por Haroldo Marques, que aí ele intermediou para que eu começasse a ter meus textos. E nasceu mais um repórter, né? Nasceu jornalista alagoano. Nasce ali. Né? Mas um ponto de apoio. Viu? Uma oportunidade. Ponto de apoio. E aí foi meu primeiro. Mas aí, Tony, a admiração maior foi a minha. Quando você me procurou, um jovem, né? Um jovem aspirante à comunicação, me procurou com aquela, sabe? Eu sentia que ele estava com aquela ânsia, entendeu? Aquela vontade de ingressar no mundo da comunicação. E eu, um mero colunista, eu não era editor, era colunista, mas assim, tinha o respaldo dos colegas do jornal. Eu disse, olha, chegou um rapazinho aqui procurando e a gente vai ter que dar a chance a ele. Ele quer publicar alguns artigos e ele está começando no jornalismo. Aí, nessa época, eu estava lá com o Roberto Gonçalves e aí ele disse, não, Haroldo, pode dizer a ele que traga o artigo que a gente publica. Aí pronto, publicou e assim foi uma coisa que eu fiz naturalmente. E logo após, assim, depois de anos, com agora o Tony aí, né? É um jornalista de peso na nossa Alagoas, entendeu? Que faz um trabalho muito bacana. E outra vez encontrando com ele, ele citou isso, eu fiquei até surpreso, assim. Eu digo, olha, ele lembrou, né? Que bacana, entendeu? Que ótimo, né? Que isso ótimo. é bom porque, assim, é aquela coisa, né? A comunicação, ela é muito importante porque ela vai fluindo e um vai, entendeu? Descobrindo o outro. Você vai jogando a semente. E outra coisa, e lá na frente a gente vai colhendo Justamente. e vai plantando também. Justamente. Na sua área, eu sei que são quase todas e até todas, o ciúminho, aquele tititi que tem, sabe? Como é que foi? Para Haroldo chegar até aqui não foi fácil, né? Teve que Não foi enfrentar muitas fácil não, barreiras. mas assim, Mas não,
Não houve ciúme assim na minha área de comunicação de colunismo, porque quando eu comecei só tinha Jandira, Jacira Leão, né, as duas irmãs, e o Queca Barbosa escrevia, e o saudoso Júnior Borges, que era artista plástico e também colunista, entendeu? Aí não havia ciúme. E assim, eu entrei na comunicação e logo que eu entrei no Ciforme, que era um jornal que veio de Sergipe para cá, ele veio como um tabloide semanal, aí eu precisei de colaboradores. Em vez de ter criado o ciúme, eu criei outros comunicadores. Abriu um leque para mais. Entendeu? Aí eu convidei o Diva de Oliveira para escrever, ele escrevia. Assim, eu descobri que ele tinha um texto legal. Eu digo, olha, eu estou muito atarefado, estou com muitos compromissos no jornal, porque além de dirigir o jornal, eu tenho uma página de cultura e social, eu vou abrir uma página para você. E ele colaborou, se tornou colunista, entendeu? E foi para... Agora está morando na Paraíba, mas não atua como colunista. E depois foram surgindo outros, aqui como o Jailton, né? A gente tem o Jailton, que é jovem colunista. Mas aí eu quero lhe dizer uma coisa assim, surgiram e saíram do cenário. E eu até hoje, entendeu, continuo, eu creio que com 35 anos de colunismo em Arapiraca, continuo fazendo a minha coluna social, nunca tive férias. Desde então, até hoje, escrevo. Toda semana tem coluna social de Haroldo Marques, no impresso, nas redes sociais, entendeu? E... Pergunta da produção. Pois não. Vou aumentar logo duas, né? Certo. Tá bom? Naquela época, Haroldo, quando você começou, há 35 anos, em quem é que você se inspirava? Chegava algum material aqui em Arapiraca, banca de revista, tinha revista, chegava e você acompanhava, enfim. E agora, com toda essa mudança de rede social e tudo, como é que as informações sobre a High Society arapiraquense chegam até o Haroldo? Naquela época, eu tinha que realmente comprar revistas. As nossas bancas de revistas eram mais ricas em jornais e revistas nacionais, porque hoje você procura e parece que, entendeu? Então eu encontrava muito, eu pesquisava, né? Os jornais de Pernambuco, do Rio de Janeiro, de São Paulo, e procurava moldar o meu estilo, aquele estilo da época. Aí tinha Ibrahim Suede, entendeu? Tinha Jorge Pascovitch, tinha João do Recife, esqueci o sobrenome dele. Mas assim, os colunistas, um colunista da Paraíba, então assim. E também havia já existia a Federação Brasileira dos Colunistas Sociais, a FEBRACOS, que ela dava um apoio, ela mandava material para a gente, entendeu? E a gente enriquecia. E a notícia local, a gente ia buscar em loco, entendeu? Eu também ouvia muito rádio, o rádio sempre foi muito importante para mim, porque assim, o rádio era que me trazia muitas notícias boas para eu divulgar a minha cidade. Hoje é diferente. Hoje você tem o recurso, né, das redes sociais e assim, e tudo isso vai modificando, ajudando a você também avançar, você está na vanguarda. Para você ver, olha, a gente hoje está na era digital, mas uma coisa que eu vejo, que eu admiro muito, é o rádio. O rádio, ele nunca vai ficar, não vai cair de moda, como dizem, não vai sair, entendeu? Do circuito, porque a importância
da radiodifusão é muito grande. É como o impresso. O impresso, assim, tudo bem, com toda essa modernidade, entendeu? Da mídia, mas é diferente você pegar numa folha, você ler, entendeu? E você poder guardar aquele arquivo. Assim, hoje eu vejo que existe muitos jovens que gostam de ler. Hoje, por incrível que pareça, o jovem está lendo mais do que antes. Pelo menos a juventude que eu conheço, entendeu? E os estudantes que realmente frequentam a sala de aula, eles estão lendo mais do que antigamente. Justamente. Está chegando agora, em breve, setembro, uma grande festa do Haroldo. Quantos anos de homens e mulheres de sucesso em Alagoas? Olha, eu vou fazer a 9ª edição do prêmio Homens e Mulheres de Sucesso. Mas é porque eu dei uma parada, eu fiz uma assessoria à gestão anterior como cerimonialista, aí tomou muito meu tempo, eu passei 4 anos dando assessoria ao Dr. Rogério, e logo após veio a pandemia. Então, tanto a Feijoada by Harold como Homens de Sucesso e o Baile Anos Dourado, eu dei uma paradinha, porque assim, o cerimonial público, ele exige muito do cerimonialista. Quando não era eventos com o prefeito, com o executivo, entendeu? Eu estava com o seu secretário no dia a dia e também dava uma força ao legislativo. Então me tomou muito tempo. E eu estou fazendo agora, já era para ser a 15ª festa Homens e Mulheres de Sucesso. Eu estou fazendo a 9ª, entendeu? No dia 22 de setembro, no Espaço Renê, e estou trazendo duas grandes atrações. Uma é a Duda Maia, uma menina que surgiu, revelação em Maceió, na música popular brasileira e na bossa nova, para você ver que a gente tem jovens, entendeu, que ainda gosta do que é bom. A gente tem uma gama, uma juventude aí, entendeu? Em stand-by, que tem bom gosto musical. Não criticando, porque assim, eu acho que tudo é na sua época. Eu acho que os ritmos que surgiram agora, eu não critico. Eu acho assim que tudo é uma tendência e tudo tem a sua época. E a outra atração é a banda Divina Supernova, que é feita pela Ana Galgani e o Júnior Bocão. Certo. Duas ótimas atrações. Duas ótimas atrações. E a Divina Supernova, ela tem um histórico até internacional. Ótimo, ótimo, ótimo. A festa em si, você homenageia empresários, artistas, qual o foco maior da sua festa? Não, a proposta da festa Homens e Mulheres de Sucesso é celebrar, entendeu? Os profissionais de sucesso. A gente faz uma pesquisa com a sociedade, eu particularmente procuro Rotaries, membros do Rotary Club, membros do Lions Club, pessoas influentes da cidade, e cito três referências de um segmento. Aí pergunto, aí eles me dizem, e um daquele eu faço uma visita, que foi aprovado por eles, eu faço uma visita. E aí convido para participar. Mas a proposta e o critério do prêmio Homens e Mulheres de Sucesso, troféu Aqua Del Mare, é a humanização, a preocupação e os cuidados com a cadeia do meio ambiente e a sustentabilidade, entendeu? Então, esses são os critérios. Então, a empresa, a instituição ou a pessoa que tiver esse
que tiver preocupação, que trabalhar em cima desse contexto, essa pessoa, ela é uma pessoa mais que indicada para isso. E assim, eu já estou avançando, eu vou homenagear 50 pessoas, entendeu? E já estou avançando, já estou completando essa grade. Muito bem. Por exemplo, você que faz os valores da nossa terra e está preocupado com a cultura, com a memória da cultura, porque assim, uma cidade sem memória é uma cidade sem vida, entendeu? Então, quando você trabalha o cultural, resgatando, buscando, registrando, você passa a ser uma peça fundamental dentro da cultura da nossa cidade, do nosso estado do Brasil. Então, ali está registrado, você tem um trabalho admirável, por isso que você vai ser um dos homenageados, entendeu? Pra gente, Haroldo, desculpa, pra gente no projeto Programa Valores da Nossa Terra, é muito satisfatório encontrar Haroldo, conversar com Haroldo, contar um pouco da história do Haroldo e saber o que o Haroldo faz durante todo esse tempo em prol da nossa sociedade, porque é justamente através de você que vem o fortalecimento para que a gente possa colocar o nosso projeto na rua, o nosso bloco na rua, porque nós sabemos quem é quem. Quem a gente pode bater na porta, quem a gente pode pedir um apoio, né? Então, hoje, né, o Programa Valor da Nossa Terra, nessa edição, agradece plenamente a sua vinda, né? Agradeço de coração ao Tony Medeiros, né? Também a Priscila Anacleto, e dizer que esse programa ele está sempre de portas abertas, porque hoje nós estamos aqui no Caboclo do Sertão. Quero mandar um forte abraço ao doutor Laércio, né? Sou odontólogo, pessoa conterrâneo lá do Alto Sertão Alagoano, na cidade de Batalha, e que fez um investimento maravilhoso. Estamos aqui no centro da cidade, né? Onde você pode tomar um café da manhã, você pode almoçar por um preço mínimo, né? Um atendimento maravilhoso. E para os nossos irmãozinhos sertanejos, é muito bom, porque ele chega aqui no centro, resolve as coisas, né? Se alimenta, reúne a família. Se sente em casa, né? Se sente em casa, Vê até as o nome, figuras, até o nome do estudo, né? Uma decoração assim bem sertaneja. Então é isso que nós queremos com o programa. Mostrar as coisas boas que nós temos na cidade de Arapiraca e região, né? Por isso que hoje nós fizemos questão de fazer esse programa aqui. Amanhã nós já vamos estar em outra região, vamos estar num sítio. Mandar um abraço aqui para a cidade de Craíbas, onde nós vamos estar registrando a história do Edu Lima, o mais novo comendador musical, né, do estado de Alagoas, que foi condecorado agora Dia dos Pais. Nós vamos estar em Craíbas, na Feira Livre, né, contando a história desse sanfoneiro que já esteve agora há pouco no The Voice Kids, e também do Dr. Romário, que é um médico, filho de uma funcionária pública, de um pedreiro, e que lutou, batalhou, e segundo ele, a história é muito bonita, e chegou um momento que não ele estava desistindo, mas os pais, que já estavam cansados, não aguentavam mais, é muito caro, é muito difícil, e ele sentia no semblante da mãe: meu filho, os ricos, que têm condições financeira, não conseguem passar. Você não vai chegar. Ele levou minha mãe e chegou. Hoje é um médico e nós vamos contar essa história dele lá em Craíbas. Haroldo, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que a sua festa seja maravilhosa. Levando aqui um abraço também para os nossos amigos Roberto Bahia, Carlos Bandeira, o Bebé, né, o grande Gonçalves. Roberto Gonçalves. Que será condecorado também ainda, né, ao nosso amigo Tony Medeiros, né? Isso, Tony, a Priscila Anacleto, não é isso? E a TV Liberdade, que vai estar lá com a gente e também vai receber o troféu Aqua Del Mare pelo trabalho, entendeu? Esse trabalho conjunto que é feito, que vocês fazem, entendeu? E que persistem, entendeu? Porque eu sei que não é fácil, entendeu? E persistem e coloca
a nossa cidade, o nosso povo em destaque. O agradecimento é meu, entendeu? Eu fico muito grato por poder participar da TV Liberdade e do seu programa. Muito obrigado. Meu querido. Como eu falava agora, o Roberto Gonçalves vai receber a comenda, né, a medalha Pai Luz que Reluz, de um projeto novo, que é a terceira edição, foi feita agora em Alagoas, que é, Haroldo, como você falou agora, com tanto carinho, com tanto amor do seu pai, entendeu? Nessa luta toda, para chegar onde você chegou. Então, todos os pais merecem, com certeza, né, o nosso carinho, o nosso respeito, que os filhos, mesmo com essa turbulência aí da tecnologia filtrando o cérebro de cada um, mas que tenham mais respeito, mais carinho pelos seus pais. E esse projeto nosso foi lançado há 3 anos. Esse ano, um dos homenageados, queridos homenageados, será o jornalista Roberto Gonçalves. E depois vai estar com a gente contando a história. Bem merecido, obrigado, porque é uma pessoa de luta e que eu também admiro muito. Obrigado a você. Obrigado. E finalizando, agradeço a Deus, a toda a direção, né? Outros e outros virão, já temos muitas novidades em pauta para com esse programa. Eu costumo dizer que é o mais simples do Nordeste. Não confunda caçarolinha com caçarolinha, nem freio de caminhão com freio de avião. Eu sou o Sérgio Tenório, o homem que nunca morreu nem tem inveja de quem morre. Até a próxima.